Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Em sua primeira missa como Papa, Leão XIV lamentou o declínio da fé em favor do dinheiro ou poder ao proferir a homilia na Capela Sistina. O americano, que também escolheu ser peruano, deixou uma lembrança aos fiéis de um homem próximo aos necessitados nas igrejas do Peru. Você vai ver a agenda do novo pontífice para os próximos dias. E o significado para a Igreja Católica do nome escolhido por Robert Prevost. A Dinamarca denuncia uma possível espionagem dos Estados Unidos na Groenlândia. As exportações chinesas registraram uma alta, apesar da guerra comercial com os Estados Unidos. E o governo federal vai usar recursos bloqueados de associações para pagar aposentados vítimas da fraude no INSS. A partir de agora, no Jornal Mundial. Os Estados Unidos anunciaram que uma fundação vai distribuir ajuda na faixa de Gaza. Israel impôs um bloqueio de 2 meses em Gaza, o que levou as agências da ONU e outros grupos humanitários a alertarem para a redução alarmante de suprimentos no território palestino de 2,4 milhões de habitantes. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que uma nova fundação vai se encarregar da distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza, em vez das Nações Unidas. O bloqueio israelense de 2 meses provoca grave escassez no território palestino. A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, informou que a fundação não é governamental e que fará o anúncio em breve, sem dar outros detalhes. Israel impôs um bloqueio de 2 meses à faixa de Gaza, o que levou as agências da ONU e outros grupos humanitários a alertarem para a redução alarmante de suprimentos no território palestino de 2,4 milhões de habitantes. Os suprimentos incluem combustível e medicamentos. O governo israelense nega a existência de uma crise humanitária e prometeu aumentar a pressão sobre o Hamas. Israel criticou por muito tempo a intervenção das Nações Unidas, por considerá-la parcial, e proibiu o trabalho da agência da ONU destinada a administrar a ajuda aos refugiados palestinos. As exportações chinesas registraram alta de 8,1% em abril, apesar da guerra comercial com os Estados Unidos. Os analistas previam um resultado bem inferior após a imposição das tarifas. A China anunciou nesta sexta-feira que suas exportações aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior do mês de abril, superando com folga as previsões dos analistas que apontavam o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos. As duas principais potências econômicas do mundo vão iniciar no sábado, na Suíça, conversações sobre a disputa, que provocou uma queda de 17,6% das exportações chinesas para os Estados Unidos no último mês. Em sua ofensiva tarifária global, o presidente americano Donald Trump impôs novas tarifas de 145% a muitos produtos chineses, que replicou com taxas de 125% às importações de Washington. Neste contexto, os analistas entrevistados pela agência Bloomberg previam um aumento das exportações de apenas 2% em abril, mas as exportações para os Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais da China, caíram 17,6% em relação ao mês anterior, de 40,1 bilhões de dólares, ou 227 bilhões de reais, para 33 bilhões, 187 bilhões de reais. Os números são da Administração Geral da Alfândega Chinesa. Os dados chineses também mostram uma redução das importações, de 0,2%, resultado melhor que a previsão. Os anúncios acontecem na véspera do primeiro encontro oficial entre funcionários de alto escalão dos dois países para abordar o conflito comercial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o governo vai utilizar os recursos bloqueados de entidades associativas investigadas no esquema de fraude do INSS para fazer o ressarcimento aos aposentados lesados.
A Advocacia Geral da União informou ontem que entrou com um pedido de bloqueio de 2,56 bilhões de reais em bens de 12 associações investigadas. Questionado se o governo vai precisar utilizar recursos próprios para complementar o ressarcimento aos aposentados prejudicados, Haddad disse apenas que vai aguardar o desenrolar das coisas. Ele participou nesta sexta-feira de um evento na B3 em São Paulo. Segundo a AGU, o valor dos descontos feitos indevidamente pode ser muito maior e será calculado ao longo do transcorrer do processo. Esse valor inicial foi calculado pela empresa de processamento de dados da Previdência Social. A PF e a Controladoria Geral da União, por sua vez, dizem que o prejuízo pode chegar a 6 bilhões de reais, considerados os anos de 2019 a 2024. A vacinação contra a dengue nas cidades brasileiras com maiores riscos de transmissão de arbovirose reduziu mais de 80% das mortes pela doença e diminuiu mais de 70% dos casos no Brasil, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O Ministério da Saúde prevê para 2026 uma campanha nacional de imunização pelo SUS, com vacinas contra dengue em produção no Instituto Butantan. Padilha afirmou que será o primeiro grande programa de vacinação pública contra a dengue do mundo. O ministro cumpriu a agenda em Pernambuco nesta sexta-feira, nas cidades do Recife, de Caruaru, no Agreste e de Serra Talhada, no Sertão. Você vai ver daqui a pouco, a Dinamarca denuncia uma possível espionagem dos Estados Unidos na Groenlândia. E como foi a primeira missa do Papa Leão XIV? Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen denunciou nesta sexta-feira uma possível espionagem dos Estados Unidos na Groenlândia, depois que o jornal Wall Street Journal informou que Washington quer fortalecer sua supervisão do território autônomo dinamarquês, cobiçado por Donald Trump. A China anunciou nesta sexta-feira que suas exportações aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior do mês de abril, superando com folga as previsões dos analistas que apontavam o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos. As duas principais potências econômicas do mundo vão iniciar no sábado, na Suíça, conversações sobre a disputa, que provocou uma queda de 17,6% das exportações chinesas para os Estados Unidos no último mês. Em sua ofensiva tarifária global, o presidente americano Donald Trump impôs novas tarifas de 145% a muitos produtos chineses, que replicou com taxas de 125% às importações de Washington. Neste contexto, os analistas entrevistados pela agência Bloomberg previam um aumento das exportações de apenas 2% em abril, mas as exportações para os Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais da China, caíram 17,6% em relação ao mês anterior, de 40,1 bilhões de dólares, ou 227 bilhões de reais, para 33 bilhões, 187 bilhões de reais. Os números são da Administração Geral da Alfândega Chinesa. Os dados chineses também mostram uma redução das importações, de 0,2%, resultado melhor que a previsão. Os anúncios acontecem na véspera do primeiro encontro oficial entre funcionários de alto escalão dos dois países para abordar o conflito comercial. Ao celebrar sua primeira missa depois de se tornar Papa, Leão XIV lamentou o declínio da fé em favor do dinheiro ou poder. O novo pontífice proferiu a homilia na Capela Sistina hoje, mesmo local onde foi eleito na véspera.
O Papa Leão XIV celebrou nesta sexta-feira a primeira missa desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica. O novo pontífice lamentou o declínio da fé em favor do dinheiro, do poder ou do prazer. Ainda hoje existem muitos cenários em que a fé cristã é considerada absurda, destinada aos fracos e ignorantes. Cenários onde outras seguranças são preferidas, como tecnologia, dinheiro, sucesso, poder ou prazer. Come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere. Esses são contextos onde não é fácil pregar o Evangelho e testemunhar sua verdade, onde os fiéis são ridicularizados, combatidos, desprezados, ou, na melhor das hipóteses, tolerados e tidos como dignos de pena. O al massimo sopportato e compatito. O segundo pontífice das Américas, de 69 anos, nascido nos Estados Unidos e que tem cidadania peruana, foi eleito na quinta-feira após 2 dias de conclave. No mesmo cenário de sua eleição, a Capela Sistina, o Papa afirmou que a Igreja deve ser a arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. Diante dos cardeais que o elegeram, Robert Francis Prevost, que foi missionário no Peru, fez um alerta contra a tentação de reduzir a figura de Jesus em uma aparente mensagem aos cristãos evangélicos. Hoje também existem muitos cenários em que Jesus, embora apreciado como homem, é reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem. Isso se aplica não apenas aos não crentes, mas também a muitos cristãos batizados que acabam vivendo nesse nível em um estado de ateísmo prático. Os primeiros passos do novo Papa são acompanhados de perto. Sua eleição é considerada um sinal de continuidade com o papado de Francisco, mas também se espera que ele seja um papa mais formal nas questões litúrgicas. Ao contrário do seu antecessor, Leão XIV vestiu durante sua apresentação aos fiéis na Basílica de São Pedro a estola papal, mas calçou, como o jesuíta argentino, sapatos pretos e não os tradicionais vermelhos papais. Os passos do novo Papa, o primeiro nascido nos Estados Unidos, estão sendo acompanhados de perto no Vaticano e no mundo todo. Uma agenda que vai contar nos próximos dias com a missa solene de entronização do novo Santo Padre em 18 de maio e o encontro com a imprensa semana que vem. Os passos iniciais de Leão XIV estão sendo acompanhados de perto. A agenda do Santo Padre começou logo após sua eleição, quando fez sua primeira aparição pública na sacada da Basílica de São Pedro. O líder católico falou em italiano e espanhol e realizou a bênção Urbi et Orbi, expressão latina que significa a cidade e ao mundo. Nesta sexta-feira, o Papa, nascido nos Estados Unidos, celebrou pela manhã sua primeira missa diante dos cardeais que o elegeram como pontífice. Em sua homilia, ele lamentou o declínio da fé diante de uma segurança diferente daquela que ela propõe, como tecnologia, dinheiro, sucesso, poder ou prazer. O pontífice aparecerá no domingo ao meio-dia pela segunda vez na Praça São Pedro para a tradicional oração dominical. O evento semanal costuma ser uma oportunidade para o Papa se expressar sobre os principais temas da atualidade internacional. O Papa de número 267 receberá na segunda-feira às 8 horas da manhã, horário local, a imprensa em uma audiência na ampla sala Paulo VI do Vaticano. A missa solene de entronização de Leão XIV acontecerá em 18 de maio na Praça São Pedro, na presença de chefes de Estado e de governo estrangeiros. Durante esta celebração, Leão XIV receberá os símbolos do poder papal, incluindo o Anel do Pescador. O Anel do Pescador é um símbolo forte do poder pontifício utilizado no passado para selar documentos. O objeto fica inutilizável após a morte de cada Papa. Após a cerimônia, o Papa deverá visitar nos dias seguintes as demais basílicas de Roma, como a Santa Maria Maior, onde Francisco está enterrado, e a São João de Latrão. A escolha do destino da primeira viagem do Papa será acompanhada com grande atenção, pois fornecerá uma indicação adicional sobre a direção que pretende dar a seu pontificado.
Em 2013, Francisco surpreendeu ao escolher como primeiro destino a pequena ilha italiana de Lampedusa, porta de entrada dos migrantes africanos na Europa, onde denunciou a globalização da indiferença. A defesa dos migrantes tornou-se, então, um dos pilares de seu pontificado. A escolha do nome papal é um dos primeiros gestos simbólicos de um novo pontífice e pode dizer muito sobre o rumo que ele pretende dar ao seu pontificado. Ao adotar o nome Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost se insere em uma longa linhagem de papas que já adotaram esse nome ao longo da história da Igreja. Nesta quinta-feira, dia 8 de maio, teve fim o conclave de 2025 da Igreja Católica, definindo um sucessor para o Papa anterior, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que assume o pontificado de Roma sob o nome de Leão XIV, tornando-se o 267º Papa da história da Igreja Católica. A escolha do nome papal é um dos primeiros gestos simbólicos de um novo pontífice e pode-se dizer muito sobre o rumo que ele pretende dar ao seu pontificado através disso. Ao adotar o nome de Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost se insere em uma longa linhagem de papas que já adotaram esse nome ao longo da história da Igreja. O primeiro Papa Leão foi ninguém menos do que Leão I, o Grande, que liderou a Igreja entre os anos de 440 e 461. Ele é lembrado não só por sua firme defesa da doutrina cristã, mas também por seu papel diplomático ao impedir que Átila, o Huno, invadisse Roma. Leão I foi canonizado e é considerado um dos grandes doutores da Igreja. Desde então, 13 papas já escolheram o nome Leão, sendo o mais recente Leão XIII, que liderou a Igreja entre 1878 a 1903. Conhecido por seu olhar moderno para os desafios sociais do século XIX, Leão XIII escreveu a encíclica Rerum Novarum, que lançou as bases da doutrina social da Igreja, tratando as condições dos trabalhadores e do papel dentro da Igreja de questões sociais e econômicas. Ao se tornar Leão XIV, o novo Papa pode estar sinalizando um desejo de continuidade da tradição de firmeza doutrinária, diálogo com o mundo moderno e atenção a questões sociais, marcas dos papas que levaram esse nome no passado. O nome, portanto, não é apenas um título, é uma referência histórica, uma inspiração e um indicativo do estilo que pode marcar esse novo pontificado. Essa escolha chama a atenção, especialmente dentro de uma igreja marcada por divisões e polarizações, como se vê em tantas partes do mundo, entre alas conservadoras e progressistas. Prevost pode representar um ponto de equilíbrio neste cenário, alinhado em muitos aspectos sob o legado de Francisco, sobretudo em relação aos compromissos com pobres e imigrantes. Ele, por outro lado, adota posturas mais cautelosas em temas como a inclusão de minorias e os direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Essa combinação o posiciona como uma possível figura de conciliação dentro da Igreja. E talvez esse tom moderado e simbólico já se manifeste desde a escolha do seu nome, inspirado no histórico dos papas Leão, frequentemente associados à diplomacia e ao equilíbrio. De repente, os sinos tocaram e as igrejas do Peru começaram a receber fiéis emocionados pela eleição do novo pontífice. O americano, que também escolheu ser peruano e deixou a lembrança de um homem próximo aos necessitados. O Papa Leão XIV marcou a memória dos peruanos. O novo líder católico, oriundo de Chicago, nos Estados Unidos, chegou pela primeira vez ao Peru há 4 décadas. Antes de assumir em 2015 como bispo de Chiclayo, uma cidade no norte do país, adotou a nacionalidade peruana. Sendo bispo, Francisco o enviou em missão especial a El Callao em 2020. Leão XIV deixou a lembrança de um homem próximo aos necessitados. Ele cuidava da arquidiocese, administrava a paróquia aqui e era responsável pela educação das crianças, cuidando de tudo muito bem. Este novo capítulo que ele está prestes a iniciar, e temos certeza de que o fará muito bem, assim como fez aqui na nossa paróquia. Quando ele chegou não tínhamos quase nada, só paredes e nada mais. Prevost deixou o Peru em 2023, para assumir novas responsabilidades no Vaticano. Muita fé e emoção, né? Sim, muita saúde ao novo Papa. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC.
Boa noite, um bom fim de semana. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.